boa noite. Boa noite. Pacientes deitados no chão, péssimas condições. O Hospital Galba Veloso, em BH, foi alvo de uma vistoria hoje. Membros da Promotoria de Defesa da Saúde e da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa estiveram no local para avaliar as condições de trabalho. As imagens conseguidas com exclusividade pelo jornalismo da Band mostram a situação precária do hospital. Colchões e cobertores espalhados pelo corredor. Por falta de espaço, os pacientes ficam deitados no chão. A situação é precária e precisa de uma intervenção urgente para que a saúde seja realmente preservada, que seja recuperada a saúde das pessoas que estão aqui, de todos. A situação é ainda mais preocupante porque muitos pacientes são dependentes químicos, o que torna o ambiente ainda mais hostil. Diante da dependência química que vige aqui no hospital, daquelas pessoas que são dependentes, o Estado tem que ter uma intervenção qualificada, não pode ser apenas pontual, não pode ser do jeito que está sendo feita. Ela é precária, do jeito que está sendo feita é precária e leva uma situação de risco para todos. Segundo a assessoria do Hospital Galba Veloso, quando há uma procura muito grande ocasionando uma superlotação, a família do paciente é comunicada sobre a ausência de leitos, que o paciente poderia permanecer na instituição em colchão. Quando há ausência de um plano clínico para atendimento de usuários de álcool e droga, a assessoria informou que o hospital tem aprovado um projeto terapêutico institucional que delimita suas diretrizes de atendimento clínico. 9 pessoas morreram neste início de período de chuvas aqui em Minas Gerais. Você vai ver ainda hoje aqui no Jornal Band Minas uma tragédia que matou 4 crianças. O veículo em que elas estavam foi atingido por uma tromba d'água ontem. Elas foram arrastadas pela correnteza. Hoje o Corpo de Bombeiros fez buscas para encontrar os corpos de outras 2 crianças. Todas as informações deste caso você assiste daqui a pouco. E em Brumadinho, mais uma morte durante uma forte chuva. Um homem de 40 anos foi atingido pelo muro da casa dele, que desabou. A chuva forte que atingiu a cidade de Brumadinho durou cerca de 1 hora. No bairro Sol Nascente, um homem de 40 anos morreu depois que o muro da casa dele desabou. Célio Faria de Almeida chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi enterrado na tarde deste sábado. A família não quis gravar entrevista. Segundo a Defesa Civil, a situação na cidade já foi normalizada e não há desabrigados. Este semestre, 4 pessoas morreram no estado em decorrência das chuvas. E o muro da Escola Municipal Francisco Campos, do bairro Tupi, na região norte de Belo Horizonte, desabou. Foi durante uma forte chuva no final de semana. Os destroços do muro atingiram a rede elétrica e o que deixou a escola sem luz. Hoje de manhã, as equipes da CEMIG foram ao local, restabeleceram o fornecimento de energia. A Secretaria Municipal de Educação informou que os alunos terão aulas normais e que um tapume foi colocado provisoriamente para tapar o buraco na frente da escola. Continuam as buscas a um grupo que roubou uma loja de roupas em Candeias, no sul de Minas. Toda a ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de segurança. Os 4 homens entram na loja depois de quebrar o cadeado do portão. Encapuzados, eles vão até as prateleiras e roubam várias roupas. Um deles vai até a arara e pega as bermudas. O prejuízo da loja pode chegar a R$21 mil. Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro de casa aqui em Belo Horizonte. O principal suspeito é o companheiro dela. O crime ocorreu no Padre Eustáquio. De acordo com a polícia, um homem de 27 anos ligou para o 190 dizendo que a mulher tinha cometido suicídio. No local, a PM constatou que a vítima havia sido baleada e agredida brutalmente no rosto. Ele assumiu ter agredido a companheira, mas negou o assassinato. O homem foi preso e a arma usada no crime apreendida. E para tentar diminuir os casos de violência contra a mulher, foi criada hoje em Minas uma comissão de enfrentamento à violência contra a mulher. O grupo irá discutir novas medidas que previnam e que reprimam essa violência. A comissão é formada pelo governo do estado, pelas polícias militar e civil, pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa. O primeiro semestre de 2012, só no primeiro semestre, foram registrados mais de 6 mil casos de violência física e psicológica contra mulheres. 4 pessoas morreram em um grave acidente na BR-135, próxima à cidade de Mirabela.
O veículo bateu em uma caminhonete, capotou e pegou fogo. As 3 pessoas que estavam no carro morreram na hora. Da caminhonete, uma pessoa morreu. Os outros 4 ocupantes tiveram ferimentos e foram socorridos. E mais acidentes. Uma pessoa morreu, 4 ficaram feridas no acidente na BR-365, próximo à cidade de Patos de Minas. O motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo. Ele caiu numa ribanceira e bateu em uma árvore. Com o impacto da batida, o corpo de uma passageira foi arremessado para fora do veículo. Ela morreu na hora. O motorista e os outros passageiros foram encaminhados para o hospital e não correm risco de morte. Infelizmente, esse foi mais um feriado violento nas rodovias de Minas. De quinta até ontem, foram 707 acidentes. Acompanhe mais detalhes. Nas rodovias federais de Minas foram registrados 366 acidentes, deixando 266 feridos e provocando a morte de 15 pessoas. Já nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária atendeu a 341 ocorrências de acidentes, com 282 pessoas feridas e 18 mortes. Segundo a Polícia Militar, os acidentes foram causados por falta de atenção dos condutores, derrapagem, não manter a distância de segurança do outro veículo, velocidade incompatível com o trecho, aquaplanagem e embriaguez. Ao todo, 44 motoristas foram presos justamente por dirigirem sob efeito de álcool. Polêmica e muita demora no julgamento de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. O ex-policial é acusado de matar o carcereiro Rogério Martins Novelo em maio de 2000. Nós vamos agora ao vivo falar com o repórter Eloy Oliveira. Ele está no Fórum de Contagem. Boa noite, Eloy. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, o julgamento já dura cerca de 3 horas aqui no Fórum de Contagem e não tem previsão para terminar hoje. Inclusive, a direção do fórum já está preparada para levar jurados e testemunhas para um hotel aqui próximo e retomar, se for assim a decisão da juíza, retomar amanhã a continuidade deste julgamento. O julgamento começou às 4 horas da tarde. Neste momento, a segunda testemunha está sendo ouvida aqui no Fórum de Contagem e a expectativa é de que as oitivas de testemunhas perdurem até aproximadamente a meia-noite. Essa é uma previsão dos advogados de defesa, já que uma das testemunhas é o delegado Edson Moreira e os advogados de defesa já declararam que vão fazer perguntas, vão se estender nas perguntas a essa testemunha, que é o delegado Edson Moreira. Mais cedo, os advogados de defesa chegaram a pedir o adiamento do julgamento, mas a juíza indeferiu esse pedido, assim como também um outro pedido que foi feito pela defesa, da leitura de cerca de 1.500 folhas do processo, que foram anexadas, segundo a defesa, foram anexadas recentemente e a defesa não teve tempo hábil para ler essas peças que foram anexadas. A juíza, então, permitiu que os advogados fizessem a leitura de algumas partes dessas 1.500 páginas e aí prosseguiu com a oitiva das testemunhas. Nós voltamos com vocês. Muito obrigada, Eloy. Bom trabalho para você. A polícia pôs fim a uma quadrilha de assaltos e clonagens de veículos em Contagem. Durante a operação foram apreendidos 3 carros roubados, 3 armas e munição. Parte do material estava na casa de um dos suspeitos. 6 pessoas foram presas e um menor apreendido. O Tribunal de Contas da União está de olho em obras por todo o país. O órgão recomendou o corte dos recursos em 22 empreendimentos. Em Minas Gerais, a recomendação atinge a BR-440, que fica na Zona da Mata. A última vistoria feita pelo Tribunal de Contas da União, em junho deste ano, apontou que 40% das obras tinham sido executados. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, até agora foram gastos 54 milhões de reais, montante que equivale a 44% do total previsto no projeto. Após a análise nas contas, o TCU recomendou o bloqueio de repasses para a obra. O atual contrato pode ser rescindido e uma nova licitação aberta. Existe o receio de que um novo processo cause a paralisação da obra. Para tentar evitar que isso ocorra, foi marcada uma audiência pública na Câmara Municipal. O encontro está agendado para o dia 29 deste mês. O vereador Júlio Gasparetti foi quem solicitou a audiência.
Ele espera a participação de autoridades municipais, além de representantes do TCU e do DENIT. A minha preocupação maior é nova licitação. Quem garante que vai diminuir os valores? A minha preocupação é com um projeto novo. Quanto tempo vai demorar? Então, isso aí, no mínimo, 12 meses. Mas depois do questionamento de obra, pode chegar a 2 anos. Quem mora na área onde está sendo construída a rodovia espera que o transtorno acabe logo. Se ficar dessa forma, vai causar transtorno para os moradores. Se chove, se vai ter lama, como vai ser, a gente não sabe ainda, né? Então seria interessante terminar a obra ou pelo menos para os moradores, beneficiar o lado dos moradores. A ação do TCU suspendendo as obras da BR-440 por superfaturamento é positiva e, é claro, deve ser compreendida e elogiada. O que não dá para entender é o fato de que essa suspensão deixa aqueles que trafegam por aquela rodovia expostos a uma situação absurda, com os perigos da viagem aumentados pelo abandono do parque de obras. Daí, o contribuinte vai pagar 2 vezes. A primeira, pelo descaso em que a rodovia foi deixada. E agora, pelo abandono das obras, que minimizariam o desconforto dos usuários. Uma conta cara. E veja a seguir, polícia apreende R$30 mil em blitz da lei seca. E as informações sobre um acidente que matou 4 crianças durante um temporal, uma forte chuva em Jaboticatubas. Você vê imagens da noite de Belo Horizonte. Agora são 7h02. Nós voltamos em instantes. Jornal